Olá, queridos alunos, estamos de volta compreendendo a doutrina espírita e dando continuidade aos assuntos tratados nas últimas aulas. Continuamos a falar sobre a emancipação parcial da alma e hoje nós vamos abordar o sonambulismo, o êxtase e a dupla vista. Nas aulas anteriores estudamos a emancipação da alma que se observa durante o sono natural, bem como nos estados letárgico e cataléptico. Mas ela ocorre ainda em muitos outros, notadamente naqueles a que se convencionou chamar sonambulismo e êxtase, e também no singular fenômeno da dupla vista. Então vamos abordar cada um e vamos começar pelo sonambulismo. O que caracteriza este estado é que nele o indivíduo, embora dormindo, se movimenta e procede como se estivesse acordado. Levanta-se, caminha e pratica atos próprios de sua vida habitual com absoluta segurança e perfeição. Caracteriza-se ainda por perder o sonâmbulo ao acordar a lembrança do que fez dormindo. Gabriel Delany, em sua obra O Espiritismo perante a Ciência, refere-se à história de um jovem padre que se levantava todas as noites, ia à escrivaninha, compunha sermões e tornava a deitar. Então é muito interessante porque a peculiaridade do sonambulismo comparado aos demais é que nos outros o corpo está em repouso. Mas no sonambulismo, o espírito atua de alguma forma sobre o corpo e ele se movimenta. A ciência também aborda o sonambulismo, ela também trata do sonambulismo e é muito interessante porque ela traz características muito similares ao que os espíritos narraram no Livro dos Espíritos. O que acontece depois do sonambulismo, analogamente ao que ocorre no sono comum, é que o espírito do sonâmbulo se desprende, sua alma se emancipa e passa a ver com os olhos do espírito, com a particularidade de que, embora fora dele, continua exercendo uma força sobre o corpo caído em repouso e que se manifesta por uma ação diretora totalmente fora dos sentidos corporais, isto é, a alma vela enquanto o corpo dorme. Então, embora o sonâmbulo ele se desvie de obstáculos durante o transe, ele não está enxergando com os olhos do corpo. Quem está enxergando é o espírito. Então, ele está vendo a sua volta com os olhos do espírito. Durante o estado de sonambulismo, a alma do sonâmbulo vela com a mais ampla lucidez. Nos fatos do sonambulismo, tem-se, pois, a mais evidente prova da existência da alma humana como ser independente, causa real de todas as atividades psicológicas do homem, em suma, da alma humana como espírito encarnado, para o qual o corpo físico é apenas um instrumento para as suas relações com o mundo material. Então, teria o sonambulismo natural alguma relação com os sonhos? Falamos que ele também é um estado de emancipação parcial da alma, porém com a diferença de que durante o sono, o corpo está em repouso e no sonambulismo ele se movimenta. E o que os espíritos esclarecem a respeito disso? Segundo os espíritos da codificação, é um estado de independência do espírito mais completo do que no sonho, estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem então percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Então, segundo os espíritos, ele ainda é mais completo, ou seja, as percepções do espírito são ainda maiores do que durante o sono. Todos os fatos e considerações feitas até aqui se referem ao sonambulismo natural, isto é, aquele que se manifesta espontaneamente em alguns indivíduos. Há, porém, o sonambulismo induzido artificialmente pelos magnetizadores através do magnetismo animal, com a única diferença de ser provocado. Então, o fato dele ser provocado não é diferente do sonambulismo natural. A forma é a mesma. A única diferença é que em um se dá espontaneamente e no outro é através do provocar pelo magnetismo animal. Então, o sonambulismo magnético, como então é chamado, foi introduzido na França pelo médico austríaco Franz Anton Mesmer, atendendo a finalidades curadoras. Então, Mesmer, contemporâneo de Kardec, utilizava-se desse magnetismo para fazer terapias e obtinha algumas curas. Apesar de os sonâmbulos enxergarem com os olhos da alma, nem sempre veem tudo. Falamos há pouco que não é através dos olhos que o sonâmbulo enxerga, e sim através do espírito.
podendo se enganar a respeito. Isto ocorre, conforme nos falam os espíritos superiores, porque, primeiramente, aos espíritos imperfeitos não é dado verem tudo e tudo saberem. Depois, quando lidos a matéria, não gozam de todas as faculdades de espírito. Então, apesar de ele estar emancipado parcialmente do corpo, ele não está desligado. Então, a matéria, ela exerce muita influência ainda nas suas percepções, como ele interpreta aquilo que ele está vendo. E também não é porque ele está emancipado parcialmente do corpo que ele adquiriu todas as faculdades, ele alcançou o grau máximo da perfeição e de conhecimento. Não, ele tem a bagagem de conhecimento que ele adquiriu até ali, em todas as suas encarnações. É preciso considerar que os sonâmbulos podem entrar em relação com outros espíritos que lhes transmitem o que devem dizer e suprem a incapacidade que denotam. Isso se verifica principalmente nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, outro lhe indica o remédio. Então pode acontecer de, no estado sonambúlico, ele vá ter com outros espíritos e ali buscar soluções, muitas vezes até médicas, para algum problema que esteja vivenciando ou alguma ajuda que alguém lhe pediu. E neste caso, agindo o sonâmbulo sob orientação de outros espíritos, caracteriza-se uma ação mediúnica, porque ele, o sonâmbulo, é instrumento de outras inteligências. Então as informações que ele traz, ele está trazendo de outro espírito que está informando a ele. Então ele não está buscando dos conhecimentos dele, simplesmente ele está sendo instrumento, ele está sendo medianeiro. É passivo e o que diz não vem de si. Em resumo, o sonâmbulo revela um fato anímico quando exprime seu próprio conhecimento, enquanto que o médium sonambúlico expressa o conhecimento de outrem. Então, neste caso, quando ele traz a informação do mundo dos espíritos, através de outros espíritos, ele está sendo medianeiro. Porém, ele também pode, no momento de emancipação parcial da alma, ir buscar nos seus conhecimentos, na sua bagagem reencarnatória, aquilo tudo que está adormecido enquanto ele está vivendo essa reencarnação, mas ela está ali, guardadinha. E no momento de sonambulismo, ele pode sim buscar. E nesse caso, é um fato anímico, ou seja, aquele conhecimento vem dele, que está adormecido, porém, ele no momento de sonambulismo, ele vai buscar esse conhecimento. Como o sonâmbulo, ele está vendo com os olhos do espírito, e o espírito, ao ver um outro espírito, ele consegue perceber as anomalias nesse perispírito, ele detecta a anomalia, ele detecta a doença, e aí sim, sob a influência do mundo espiritual, através de espíritos com a formação médica, orienta ele o remédio, a cura para aquela anomalia que ele está enxergando. Ao regressar, ele vai trazer o remédio para poder curar aquele indivíduo. Por quê? Porque ele detectou a doença através dos olhos do espírito ao ver o perispírito daquele indivíduo. E qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo e como pode falar com exatidão de coisas que ignora quando desperto, de coisas que estão mesmo acima da sua capacidade intelectual? Acabamos de responder antes da pergunta. É que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que os que lhe supõem. Apenas tais conhecimentos dormitam porque, por demasiado imperfeito, seu invólucro corporal não lhe consente rememorá-lo. Que é, afinal, um sonâmbulo? Espírito como nós, e que se encontra encarnado na matéria para cumprir sua missão, despertando dessa letargia quando cai em estado sonambúlico. A nossa bagagem encarnatória ela é muito grande, porém, nessa experiência reencarnatória que estamos tendo, alguns desses conhecimentos podem não ser necessários ou até mesmo podem atrapalhar essa experiência. Então, eles ficam adormecidos. Porém, no estado sonambúlico, essas caixinhas podem ser acessadas, se for o caso, se o mundo espiritual assim permitir. Um exemplo muito comum é aquele espírito que galgou um grande conhecimento em vidas pretéritas e hoje reencarna numa condição bastante inferior à sua intelectualidade. Por quê? Todo aquele acervo que ele acumulou fica apagado. Com finalidade? Para educar aquele espírito numa nova reencarnação, vindo numa situação bastante inferior à sua intelectualidade passada, para ensiná-lo
que o mau uso dessa intelectualidade, o prejuízo que ele causou, hoje ele vai experimentar. Então, você não se torna um espírito ignorante. É apagado momentaneamente aquele conhecimento para que você tenha novas experiências pelo mau uso dessa intelectualidade. Ou seja, essa ignorância ela se refere a essa experiência reencarnatória. Não é do espírito. O espírito tem uma bagagem sim, mas essa experiência que necessita que ele passe por esse momento de ignorância. E até temos casos de psicografias de pessoas sem conhecimentos intelectuais, até mesmo alfabetizada, que escrevem obras fantásticas. E de onde vem essa formação? Como é que o espírito consegue ditar para alguém que não adquiriu uma intelectualidade? Porque ele vai buscar nas suas gavetinhas essa informação desse conhecimento e vai fazer esse ferramental ficar ativo naquele momento necessário. Então, logo acabe o fenômeno ou a necessidade, ele volta à sua condição normal de pouca intelectualidade. Agora vamos falar um pouquinho sobre o êxtase, que é um outro fenômeno de emancipação parcial da alma. A ação magnética não se limita, como vimos, à produção de curas de enfermidades físicas. Seu alcance é muito maior, desatando os laços que prendem a alma ao corpo, favorecendo a sua penetração no mundo invisível. Mas há diversos graus no estado magnético, que vão dos mais leves estados de sono, passando pelo sonambulismo lúcido, até um estado de quase total desprendimento da alma, que paira então em planos etéreos e felizes, estado esse que se chama êxtase. Então os espíritos encarnados experimentam tão profunda viagem, digamos assim, no mundo espiritual, que ele vai alcançar lugares que normalmente o nosso sono não nos permite ir. Ele vai visitar mundos felizes, mundos etéreos, mundos destinados a espíritos que já alcançaram um grande grau de evolução. Que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? E os espíritos esclarecem que o êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático ainda é mais independente. Então, se o sonambulismo ele é mais perfeito do que o sono, o êxtase dá mais independência ainda do espírito do que o sonambulismo. Kardec acrescenta ainda sobre este palpitante assunto. No sonho e no sonambulismo, o espírito anda em giro pelos mundos terrestres. No êxtase, penetra em um mundo desconhecido, o dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem que, todavia, lhe seja lícito ultrapassar certos limites, porque, se os transpusesse, totalmente se partiriam os laços que o prendem ao corpo. Cerca-o, então, resplandecente e desusado fulgor, inebrio-no harmonias que na terra se desconhecem. Indefinível bem-estar o invade. Goza antecipadamente da beatitude celeste e bem se pode dizer que pousa um pé no limiar da eternidade. Kardec traz assim, de uma forma bem romantizada o que experimenta o estático nesse momento. Mas aquilo que ele vê tem 100% de verdade, não há erro naquilo que ele vê. Nós podemos confiar no estático, no sonambúlico, aquilo que ele vai narrar? Será que podemos? E aí Kardec, através do mundo espiritual, faz uma profunda advertência a todos nós ao dar crédito na totalidade daquilo que é apresentado. Ele nos remete às cautelas, nos remete à razão. Eu vou ler para vocês as duas questões que ele fala sobre esse assunto, que nos traz a percepção do cuidado que temos que ter ao receber mensagens vindas tanto do estático quanto do sonambúlico. Questão 443. Ele fala que o estático que vê é real para ele, mas como seu espírito se conserva sempre debaixo da influência das ideias terrenas, pode acontecer que veja a seu modo, ou melhor, que exprima o que vê numa linguagem moldada pelos preconceitos e ideias de que ele se acha imbuído, ou, então, pelos vossos preconceitos e ideias, a fim de ser mais bem compreendido. Neste sentido, principalmente, é que ele sucede errar. Então, ele te mostra a cautela de não dar a credibilidade no primeiro momento. É preciso analisar o que está sendo dito, é preciso analisar o sistema que está sendo apresentado sobre a mesa da razão, para que você não incorra em erro e não seja um incauto naquela informação. E mais adiante, ele fala o seguinte:
O estático está sujeito a enganar-se muito frequentemente. Como assim? O estático está sujeito a enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando pretende penetrar no que deva continuar a ser mistério para o homem, porque, então, se deixa levar pela corrente de suas próprias ideias ou se torna joguete de espíritos mistificadores, que se aproveitam de sua exaltação para fasciná-lo. Olha que legal o Kardec está nos dizendo. Eu sou muito apaixonado pelas lições de Kardec porque é muito pé no chão, é muito responsável, é muito verdadeiro isso que ele nos mostra. Você só é iludido quando assim não deseja. Kardec te dá as fontes, através dos espíritos superiores, que o caminho é a cautela. É fascinante essa comunicação com o mundo espiritual, porém ele nos adverte sempre. Em vários assuntos que a gente aborda pelo Livro dos Espíritos, ele sempre traz essa advertência da cautela que nós devemos ter. Porque você está lidando com mentes, e mentes podem se sugestionar, mentes podem se equivocar, mentes podem trazer as suas próprias ideias sem a influência do mundo espiritual. E aí como fazer para diferenciar? Estudando, colocando aquela informação na mesa da razão, eu costumo dizer, dissecando como cientista aquela informação até chegar à essência dessa verdade. E não estamos falando de má fé. Mas não pode acontecer de interpretações equivocadas, pode acontecer que o espírito estático do sonambúlico ele não está separado, desligado totalmente da matéria. E a matéria exerce influência sim. Então ele pode enxergar aquilo não como realmente é, mas sim a sua interpretação dado o conhecimento que ele tem. Quando não, esse médium, sob a influência de espíritos mal intencionados, vai exercer sobre ele uma fascinação, que é uma das formas da obsessão, que já vimos em aulas passadas, onde vai fascinar o indivíduo, o médium que está sob a influência do êxtase ou do sonambulismo, e aí sim ele vai passar a acreditar naqueles sistemas como verdadeiro. Mas a culpa de quem é? É dele? Será que é dele? Sim, eu não estou falando em má fé. Neste caso, ele está sob a influência de espíritos mal intencionados. Então, não há má fé nisso. O problema não está nele. O problema está no que ouve. O que ouve, que extrai aquela informação e repassa aquela informação sem as mínimas cautelas de verificação. Ah, foi fulano que disse, o espírito de fulano que disse. Como assim? Você verificou? Você viu se aquele linguajar é adequado àquele espírito que eu faço referência? Será que aquele conhecimento que está sendo apresentado, aquela forma sistêmica que está sendo apresentado, tem uma solidez, tem uma base concreta para que eu possa atribuir aquilo como verdade? Então Kardec vai, através dos espíritos superiores, nos dar essa segurança para evitarmos que sejamos joguete ou até mesmo passamos a ser uma fraude, quando nós damos sequência à inverdade, que não tem nada a ver com uma realidade ou com fatos efetivamente verdadeiros. Não é a expressão da verdade, é uma invenção, é uma maquinação trazida por espíritos mal intencionados. E por último, um outro fenômeno de emancipação parcial da alma, que é a dupla vista. Posto que raro há também, inteiramente fora de qualquer influência magnética, casos em que certos indivíduos, em perfeito estado de vigília, conseguem perceber, no instante mesmo em que ocorrem, cenas e fatos passados à distância. É o fenômeno da dupla vista. E Kardec indaga dos espíritos se haveria, pois, alguma relação entre sonho, sonambulismo e o fenômeno da dupla vista. Os espíritos esclarecem que tudo isso é uma coisa só. O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito sem que o corpo seja adormecido. A dupla vista, ou segunda vista, é a vista da alma. Então a diferença da dupla vista é que, nesse momento, o indivíduo não está adormecido, ele está desperto. E ainda assim ele consegue ter visões de fatos ou coisas que acontecem em algum outro local que ele não esteja. Como exemplos dessa faculdade são comumente citados os casos de Swedenborg, que em Estocolmo assistiu e descreveu com precisão e em todo o seu desenvolvimento ao incêndio que ocorria em localidade muito distante.
bem como de Apolônio de Tiana, que, estando a ensinar seus discípulos em praça pública, estes o viram de repente interromper-se da atitude ansiosa de quem espera alguma grave ocorrência e em seguida anuncia o assassinato de Domiciano, que caía sob o punhal de um liberto. Então, mostrando aqui, esse médium que teve o fenômeno da dupla vista, ele assistiu fatos ocorrerem em localidades diferentes e narraram. E depois isso foi confirmado que realmente tinha acontecido. Então, encerramos essa parte que fala de fenômenos de emancipação parcial da alma. Ao encerrarmos mais esse episódio, a mensagem que fica para todos nós é a cautela. A cautela ao recebermos essas informações, a cautela ao analisar essas informações. E não é nenhuma contrariedade ao mundo dos espíritos. Os espíritos não ficarão chateados ou zangados quando eu, diante de uma informação, não dou credibilidade no primeiro plano. Eu vou levar para o plano do estudo, da razão. Esse é o dever de todo espírita, ter cautela nas informações. Para quê? Para que ele não seja iludido, para que ele não iluda, para que ele não fique envergonhado mais à frente e descobrir que aquela informação não tinha um cunho de verdade, que ele mais passou ali de um instrumento de uso de espíritos mal intencionados. Então esta é a cautela. Até porque, ao não termos uma certeza visual ou uma certeza física desses fenômenos, temos a narrativa deles, e aí, quando essa narrativa nos afronta, nós temos que fazer o quê? Levar para a razão, levar para o estudo, levar para dissecar essa informação. Esta é a mensagem final. Então, evitarmos dar credibilidade a sonhos, evitarmos dar credibilidade a informações que alguém nos trouxe sem uma certeza, sem um conhecimento, sem usar aquilo que Kardec desde o início vem nos orientando, a universalidade, generalidade. Isso que Kardec nos traz, depois de ter submetido a diversos espíritos, é isso que essa doutrina vai te apresentar. A certeza, porque muitos falaram diversos outros espíritos, em diversos outros locais. E isso que essa aula vem te trazer em ação conclusiva, como devemos nos portar diante desses fenômenos. Negá-los? Não. Desprezá-los? Não. Eles existem? Sim, eles existem. São fenômenos mediúnicos? Sim, são fenômenos mediúnicos. Mas que merecem a cautela da análise sobre o crivo da razão, sobre o crivo da análise criteriosa e lógica daquele que está a experimentar esse fenômeno ou é trazido para ele esse fenômeno. Esperamos que vocês tenham gostado. Nos veremos nas próximas aulas. Graças a Deus.